toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos. Nosso Deus é bom. Jesus é o Filho de Deus, é um com o Pai e é o nosso Deus. Nós chamamos o Senhor Jesus, nós chamamos de o Senhor, tanto é que tem a paz do Senhor. Não é um Senhor qualquer, somente Ele é o Senhor. Nosso Deus é o único que pode existir em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um. O Senhor é um dos nomes do nosso Deus. É assim que o nosso Deus quer que o conheçamos. O Senhor Deus, muitas vezes nós falamos o Senhor e já basta. Já entendemos que é o Senhor, não há outro Senhor como Ele. O nosso Deus, Ele é pessoa, é zeloso, Ele preza pelo seu nome, pela sua palavra e faz cumprir. Por quê? Jesus cumpre a vontade do Pai, é o Verbo de Deus. Por isso que nós conhecemos João 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo de Deus significa o quê? Cristo já explicou que Ele e o Pai são um, e Verbo, dá para entender facilmente, é o que está na boca de Deus, é cumprimento. Ele existe juntamente com o Senhor Deus. Por isso que Jesus é nosso Pai e nosso Deus. E, conforme Ele nos ensina, Ele diz: meu Pai, vosso Pai. Então, nós nos dirigimos ao Pai, ao Senhor Deus, sempre terminando a oração em o nome do Senhor Jesus, porque nós seguimos o modelo que o Deus vivo nos deu. Nós temos o Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o próprio Filho diz que quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem a Cristo, tem a Deus. O Senhor Deus, o nosso Senhor, o eterno Senhor, Ele quer que o conheçamos como o Senhor, como o Deus único, todo-poderoso. Nós, muitas vezes, irmãos, em todos os nossos problemas, em todas as coisas que nos acontecem, nós tendemos a agir muito pela carne. Eu coloquei várias vezes para vocês que uma vez filho é filho. Agora, isso depende do Senhor. Ele é o Senhor. Ele conhece as profundezas de cada alma. Ele sabe quem está salvo e quem não está. Quem foi chamado e quem não foi chamado. Aquele que é filho, sabe que é filho. Porque muitas vezes alguém diz assim: não, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso não existe. Desse jeito, como estão dizendo, não existe mesmo, né? Se eu olhar para um irmão, ver que ele desistiu, e ver isso e ver aquilo, como é que eu vou saber? Eu não sei. O Senhor é que sabe quem é filho. Mas quando o Senhor chama, Ele é o Senhor. Ele sabe tudo. Então o Senhor não erra. Por isso que nós não julgamos os irmãos e não julgamos a ninguém. O Senhor pode chamar até um satanista e ele pode vir a ser um de nossos irmãos. O Senhor, por quê? Porque o que vive eternamente. Em nossas tribulações, em nossos problemas, repetindo, nós costumamos a viver pela carne. E o Senhor sabe quem é filho. Sabe quem foi chamado, quem não foi. E a gente continua vivendo na carne e ainda pecando muitas vezes. Gosto de lembrar várias vezes, e a palavra é muito completa. Pecado é separação de Deus, mas quando nós somos chamados, passamos a ser filhos. E de nossa própria força, imagina se a gente pode se achegar a Deus, aquele que vive eternamente. Imagina se um ser como nós, que não vive nem 100 nem 200 anos, vai ter poder, força ou inteligência ou sabedoria para achar. Se quer achar, se quer saber que Deus existe, não tem. É por isso que a palavra mesmo explica que não tem como achar a Deus. Não tem. É impossível vir a Deus, é impossível ter salvação em si mesmo. Não tem como. É por isso que o Pai envia o Filho para nos salvar. E o Filho diz assim: olha, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, não tem a mínima hipótese de saber onde que está Deus. Como muitas pessoas ficam dizendo, mostra esse teu Deus aí, né? Não tem como, é só se for chamado. E é por isso que o Senhor é o Senhor, poder absoluto. O Senhor fala conosco no oculto, mostra anjos, permite que anjos apareçam para alguns, envia sinais, arrebata. Fico imaginando Paulo dando o testemunho que foi arrebatado ao paraíso, e aí ele volta para continuar a carreira dele, ser perseguido até a morte. Mas quem determinou que seja assim? É o Senhor. Então, irmãos, no meio de todas as nossas tribulações, muitas vezes nós esquecemos que Deus é o Senhor. Nós agimos na carne, irmãos, eu dei testemunho para vocês que eu passei perto da morte muitas vezes e eu não sabia. E aí quando eu passei a ter consciência, porque muitas vezes a gente vai de bicicleta e quase morreu ali e não percebeu, né? Aí quando aceitei a Cristo, o Senhor passou a me dar consciência. Quer dizer, eu não passei a ter consciência, é o Senhor que me deu consciência. O Senhor me mostrou quantas vezes eu passei perto da morte, por ignorância minha, por ser ameaçado pelos meus inimigos, e eu nem sabia, quer dizer, eu não tinha consciência. E hoje que nós temos consciência, muitas vezes nós agimos pela carne. Nós ficamos com medo, claro, dá medo, mas olha a diferença. Eu passei perto da morte muitas vezes. Eu não sei se o Senhor vai permitir e determinar que eu possa gravar o meu testemunho completo, mas eu passei pertinho da morte muitas vezes. E muitas vezes foram artimanhas do maligno. Agora que eu tenho consciência, e vocês também, muitas vezes a gente fica com medo. Mas se nós observamos isso, que muitas vezes nós passamos perto da morte, do perigo, o mundo inteiro mesmo está assim, né? É só falar da tal da bomba atômica, pronto. É a mesma história de sempre, né? É guerra, é vírus que estão sempre preparando, é tudo que vocês imaginarem. Está sempre por um fio, não é? E a gente não tem medo daquela pedrinha na esquina, sabe aquela... Às vezes uma pedrinha na esquina, tu vai tropeça naquela pedrinha e por pouco tu não morre. Tu passa perto da morte. Ah, mas daí não sei o que. Não tem daí, não tem filosofia, não tem nada. Nós recebemos a revelação de Jesus Cristo. E por amor, o Senhor enviou o próprio Filho. O Senhor é o Senhor porque Ele conhece as profundezas das nossas almas. Ele sabia, por exemplo, que este pregador aqui, que viu o demônio a vida inteira, eu aceitei o Senhor, ele me viu, eu sei que o Senhor é o Senhor. Olha como é triste, irmãos, mas no mesmo tempo o Senhor sabe a triste situação em que nós nos encontrávamos. Por isso Ele nos salva pela graça. Mas olha como é triste, olha a ignorância deste pregador. Não é só minha não, né? De todo mundo. Nós somos muito ignorantes. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu já tinha visto demônios a vida inteira. E olha a minha ignorância. Parou, eu deveria ficar assim, puxa, nunca mais vi um demônio. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu já contei para vocês, eu passei andando como se Deus não existisse. Quer dizer, eu já estava assim, aliviado daquelas coisas que me deixavam assim andando nas ruas procurando resposta. Porque eu nunca tive medo dos demônios, mas a minha alma estava assim... Eu quero saber a resposta. Né? A gente quer uma resposta final. Algo que diga assim, é isso, pronto, agora eu sei. Então, quando aceitei a Cristo, a minha alma passou a saber. Agora eu tinha a resposta, mas daí a minha alma começou a andar em delícias. Mas como em delícias? Começou a fazer o quê? Nada, esse é o problema. A gente pode andar em delícias, mas tem que reconhecer que é o Senhor. Pode andar em delícia gastando dinheiro, um pouquinho que tem, passeia, tudo, vive a tua porção. Ou se não tem nada como eu, posso andar em delícia. Meu erro não foi andar lá em Porto Alegre no dia que desceu aquele anjo
em Delícias, passeando para lá e para cá, até aí tudo bem. Até hoje eu tenho foto, irmãos, né, que eu tirei, mas eu não tirei foto do anjo porque eu acho que se eu tivesse a ideia de pegar o celular, não ia aparecer no celular. O Senhor é tão poderoso que ele faz assim, né, irmãos? Mas o meu pecado não é que eu estava andando em Delícias, sem dinheiro mesmo, eu estava andando em Delícias, olhando as árvores. Ah, quanto tempo que eu não vejo aqui essa cidade. Eu só tinha aquela tarde, pouco tempo, nem meus parentes eu visitei. E eu nunca tive na vida inteira um dia sozinho para ficar ali no centro de Porto Alegre, no parque, ali nas árvores, enfim. E andar em Delícias, tudo bem, mas andar em Delícias, com dinheiro ou sem dinheiro, sem lembrar do Senhor, não dá. Foi aí que eu cometi mais um dos pecados, que a gente comete muitos pecados, mas ali foi grave, né? Foi grave, porque daí eu expliquei para vocês, tu não sabe se tu acaba entrando num lugar que não é para entrar, um lugar que o Espírito Santo te avisa, não entra ali, tu entra. E quem ouve diz assim, então entrou num prostíbulo, entrou, não, nada a ver. Às vezes uma loja simples de moda, qualquer coisa, e tu vai pregar a palavra e não era para entrar ali. Às vezes o Espírito, ele avisa, ali não. Ali já é do Satanás, estão entregues. Então algo parecido com isso eu fiz. Por quê? Porque nós não podemos andar em delícias, que é a nossa... O nosso Senhor é bom, Ele fez a vida para que a gente ande em delícias. Tanto é que o paraíso é perfeito, mas não podemos existir sem o Senhor, porque Ele é o Senhor. Ele conhece tudo, Ele te guia, Ele te diz as coisas. E quem clama, irmãos, já vai ficar, conforme eu repito sempre, lá em Jeremias 33, 3, recebendo revelações do Senhor. Então eu já estava assim, não pode, recebendo revelações, aí anda de qualquer jeito, entra em qualquer lugar. Então, irmãos, nós muitas vezes andamos em delícias, porque é bom, é a vida, é o sol, não sei o quê, mas às vezes até uma caminhada numa cidade, entra numa loja que não era para entrar, e isso não agrada ao Senhor Deus. Eu revelei para vocês que tinha uma moça numa loja lá e aí era para eu levar a palavra do Senhor e eu não levei. E tinha uma outra loja que não era para eu entrar e eu entrei. Fui pregar de qualquer jeito, só porque eu acho que onde que eu tiver eu vou abrir a boca e... Não. Então, o Senhor determina todas as coisas. Quando nós sabemos que o Senhor é o Senhor, não é que a gente deixe de errar, de pecar, mas a gente perde o medo, irmãos. Olha o exemplo que eu dei para vocês. Muitas vezes vocês também sabem como é que é. Muitas vezes a gente passa por um perigo e nem sabe. Sabe aquela história que acontece muito da criancinha no asfalto e vem um caminhão, bate tudo e sai a criancinha ali, gugu dadá, né? Às vezes até um adulto, né? Sem um arranhãozinho. Quem vê e não conhece o Senhor sabe que o que sabe, né? Eu sei o que sei, o que eu vi, ali foi por acaso. E quem conhece o Senhor diz assim, não tem nada por acaso. O Senhor é Senhor. Ele fez toda a existência, ele controla, eu gosto de lembrar, o movimento de um átomo. Se olhar aí no Google, aí, no YouTube, o que é um átomo? Quantos átomos tem num grão de areia? Eu nem sei, né? Imagina no universo, e o Senhor fez. Então, o Senhor Deus, ele não é só uma força, ele é uma força organizada, mas é muito mais do que isso. É pessoa, por isso que a gente não chama de a força, né? Nós chamamos de o Senhor. O que nos leva ao título desta pregação, o Senhor. E o texto principal está em Êxodo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O Senhor dizendo que apareceu para Abraão, nós sabemos, Isaque e Jacó, mas ele apareceu como o Deus Todo-Poderoso, que aqui já é, né, irmãos?
já é o Senhor. Quem que vai ser o Todo-Poderoso? O Deus Todo-Poderoso? Ninguém, só Ele, só o Senhor. Mas o Senhor mesmo diz que pelo meu nome, ou seja, o Senhor é um dos nomes do Senhor. Ele é o Senhor, porque não tem outro que seja o Senhor. O Senhor é o Senhor dos senhores, mas por quê? Porque Ele quer. Se Ele quiser, Ele derruba um e aí deixa de ser Senhor. Ah, eu sou o rei, Ele é rei dos reis. Eu sou Deus, Ele é Deus dos deuses. Então Ele é o único que é o Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, começa pelo exemplo que eu dei para vocês. Olha, muitas vezes a gente passou pela morte e não sabia. Agora, quando a gente começa a tomar consciência, fica com medo. Medo, tá? Quer ficar com medo? Fica. Não adianta nada. Eu dou testemunho. Para a alegria de vocês, eu vi um anjo face a face, não foi imaginação, ele veio para mim e me trouxe uma mensagem, 1 minuto. Então, um anjo enviado pelo Senhor. E também por revelação, o Senhor me mostrou várias vezes em que o Senhor me livrou da morte. Para quê? Bom, em primeiro lugar, para que eu aceitasse o seu filho Jesus, eu gosto de lembrar. Para isso, a partir dali, que foi há quase 10 anos atrás, eu já posso morrer. Agora, se o Senhor quer que eu fique mais ou não, isso eu não sei. Eu vi tudo isso. Não teria para mim valor nenhum a minha vida se eu ficasse ano após ano gravando áudio e... Não, eu gosto de ser vulgar mesmo. Nessas horas tem que ser franco, porque cristão não é vulgar. Eu não gosto de ser vulgar, mas eu gosto de parecer vulgar. Falando com todo respeito, irmãos. Um homem que fica pregando ano após ano, você sabe, mas eu falo assim para que às vezes um ímpio escute e ele se dê por conta e devia pensar assim, puxa, eu vou ler essa Bíblia, né? Aquele cara diz o seguinte, que aquele pregador ali, será que ele está certo? Ah, mas eu não acredito, não fica pensando nisso, vai lá e lê, criatura, não está vendo pregadores que dão a vida? Se eu não cresce nisso, se não tivesse visto um anjo, para que eu ia ficar fazendo palhaçada? Eu não ganho dinheiro, pelo contrário, só piora, né, irmãos? Só piora. Quem que vai dizer, aquele lá está dizendo que viu um anjo, mais um louco, né? Então, quando eu digo assim, eu gosto de parecer vulgar no sentido de que se isso fosse mentira, ora, se eu pensasse assim, Deus não existe, vou morrer, vai terminar tudo, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta e vou pecar. É mais gostoso, né? A carne diz assim, é mais gostoso. A carne não diz nem é mais gostoso, ela fala assim, é mais gostoso, né? A carne não pensa em nada. A carne está pedindo. Então, se não fosse pecado sexual, ia ser roubar, matar, destruir, viajar, ou virar nômade, fazer qualquer coisa sem pensar. A hora que morrer, morreu. Né? Até ateu aprende a não ter medo de nada, não é assim? Mas eu perdi o medo, irmãos, por quê? Eu confessei para vocês e dou testemunho. Para que vocês se alegrem, eu perdi o medo porque o Senhor enviou um mensageiro e eu fiquei com muito medo do Senhor. Fiquei com medo e por causa dos meus pecados, meus erros, e o Senhor começou a falar comigo em espírito, mostrando que eu fui chamado. Ele é o Senhor, Ele sabe, o Senhor mesmo diz, terei misericórdia de quem terei misericórdia. Então, irmãos, o poder do Senhor é poder absoluto. E eu fiquei com medo, claro, muitos anos e erros e não sei o quê, porque isso, porque aquilo e não sei o quê. E o Senhor me mostrando, está salvo, é filho. E aí então o Senhor sabia que eu ia passar por tudo isso e o Senhor vai trocando o meu medo por temor. Como que isso acontece? Eu passei a ter medo do Senhor. Mas não estava com medo do mundo? Exatamente. Eu estava com medo do mundo antes. Tanto é que eu passei a vida inteira andando nas ruas, buscando cadê a resposta, o que é isso, qual é o nosso destino, não sei o quê. E agora que eu sei do Senhor, sem saber, quando aceitei o Senhor, eu nem pensei nos demônios. Nem pensei o que o Senhor já tinha feito na minha vida. Eu simplesmente comecei a andar em delícias. A minha alma estava aliviada e não sabia do quê. Como se não soubesse, né, irmãos? A vida inteira vendo demônios e sem falar nada para ninguém. Aceito o Senhor e nunca mais nenhum demônio me aparece. É claro, né? Quem que aparece aí? O homem, né? O homem fazendo maldade.
Mas então eu vou ter medo do homem? Não. Mas por quê? Porque isso aconteceu comigo, irmãos. Quando eu vi aquele anjo, depois eu pequei. Não vou mentir, o Senhor está me olhando. Mas isso foi por propósito do Senhor. O Senhor sabia que eu ia fazer assim. E aí, porque pequei, porque a minha vida inteira, aí eu comecei a pensar, não, mas peraí, antes de vir aquele anjo, eu tinha pecado muito mais a vida inteira, e agora eu estou preocupado, e aí minha cabeça começou a girar, né, irmãos? Mas o Senhor fez tudo isso. Quando eu fui ver, eu nem percebi que eu estava com mais medo do Senhor do que medo do mundo. Aí eu pensei assim, puxa, mas por que eu estou com medo do Senhor se Ele é Deus, se Ele está falando comigo, é meu Pai? Aí caiu a ficha. O Senhor fez assim. Primeiro o Senhor tirou meu tapete, colocou mais medo em mim dele, para que eu visse, o Senhor, veja, a vida inteira o Senhor me explicou quantas vezes me livrou da morte, e o Senhor ainda explica em sua palavra que não é assim, não é ministério da prosperidade. Não é porque o Senhor me livrou da morte que eu vou andar assim, bam, não vou morrer, não estou debochando de ninguém. Eu estou andando na corda bamba, mas não é corda bamba. Entendo, meus irmãos. É como se fosse. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas o Senhor quer que nós saibamos que Ele é o Senhor. Que é muito fácil dizer isso e aquilo, eu já sei. Tem gente até que começa a inventar, né? Eu até brinquei com vocês e disse que, mas é verdade, né? Mas não tem na Bíblia isso. Dizer que, olha, uma formiguinha não dá um passinho se o Senhor não permitir. É verdade? É claro que é verdade. Não está escrito assim na Bíblia, né? E aí a gente começa a misturar tudo. Mas a moral é que o Senhor quer que nós saibamos que Ele é o Senhor. É o Senhor, é muito fácil dizer a paz do Senhor, mas Ele é o Senhor. O Senhor quer que nós saibamos. Então, quando nós passamos a sentir isso, irmãos, eu passei por tantos perigos, tantas coisas, que eu não posso dizer para vocês, olha, eu sou bambambam, tal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, olha, por mais que um ímpio chega se apontar uma arma na minha cabeça, eu vou olhar e vou dizer assim o quê? Não sei o que eu vou dizer, mas o meu medo, se tem algum medo, é para o Senhor. Medo terrível, né? Então, quando chega lá no Senhor esse medo, o Senhor vê que a gente tem esse medo, e porque o Senhor é nosso Pai, Ele revela a si mesmo e fala conosco. E aí transforma esse medo em temor. E é por isso que nós buscamos a face do Senhor. Êxodo 6:3, o Senhor diz, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E aí a gente olha esse texto e fica pensando, Abraão, Isaque e Jacó, está lá atrás, né? Cristão não pensa assim. Mas nós olhamos e lembramos, faz parte da história. Eu não sou Abraão, não sou Isaac, não sou Jacó. Opa, peraí. Não tem nada a ver, irmãos. O Senhor é o Senhor para todos. E nós olhamos o Senhor dizendo, olha, para Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, ele foi conhecido. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, em seguida, o que acontece? O Senhor Deus se revela a Moisés como tal, como sendo o Senhor. Olha a diferença, irmãos. Abraão, Isaque e Jacó conheciam o Senhor como sendo o Deus Todo-Poderoso. Mas apesar disso, eles não tinham noção do que significa o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode tudo, poder absoluto. E o Deus Todo-Poderoso significa o quê? Aquele que é o Senhor. Por que ele é Senhor? Porque ele manda. É o dono do ouro e da prata, né, irmãos? A gente só pensa nisso. Ele é o Senhor. Ele é quem manda. Às vezes eu gosto de falar para os irmãos da África também, estão padecendo, pedindo dinheiro, são muitos, né? Estão precisando, e eu não tenho dinheiro, né? Eu sempre falo no PV. Mas às vezes eu gosto de passar essa mensagem, mas alguns deles não entendem o nosso português direito. E o tempo que eles estão padecendo, eles têm que ler a Bíblia Sagrada
tem que ler especialmente o Novo Testamento, que é mais fácil de entender, e sentir na alma que Deus, o Senhor, está ali. Que não é só orar, só pedir, mas é sentir. É caminhar na natureza e dizer assim, puxa, o Senhor fez esse passarinho, o Senhor fez o sol. É se maravilhar com a existência, porque aí então o Senhor olha e vê, puxa, aquela alma ali, aquele irmão na África, aquela pessoa caminhando ali está pensando em mim. Não é que o Senhor seja idólatra, mas é que o Senhor vê no fundo de cada alma se aquela alma acredita ou não acredita. Então Abraão, Isaque e Jacó conheceram o Senhor como sendo o Deus Todo-Poderoso, mas eles não tinham essa compreensão que Moisés já teve. Moisés viu o mar se abrindo, né, irmãos? Tudo isso que vocês conhecem. Todos aqueles anos no deserto, o que o Senhor Deus fez. Êxodo 6,13, o Senhor diz assim, olha, eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Hoje, nós olhamos para isso, cremos, eu creio, eu vi um anjo face a face. Mas fiquei de mimimi, né? E pecava isso, e pecava aquilo, pecadinho. Cheguei a cair bêbado uma vez no quarto. E o mimimi da varoa continua, tudo bem, tá? Mas saiba que Deus é o Senhor. Na hora de enfrentar as feras, a palavra já diz, não posso fazer nada. Não posso fazer nada, a nossa luta não é contra a carne. Aí vai ficar com medo, aí não sei o que, mas quando age desta forma, estão simplesmente se esquecendo da vontade do nosso Deus, que Ele quer que nós o conheçamos melhor, que nós saibamos, basta saber, não precisa ler muito, basta saber no coração e na alma que o Senhor é Deus, e somente Deus é o Senhor, porque somente Deus vive eternamente. O Senhor que vem em carne e diz, meu Pai, vosso Pai, Deus que vem em carne para nos acolher, aquele que vive eternamente. Então, irmãos, quando eu falo mimimi, é tudo isso. E aí, a nossa soberba nos faz caminhar assim, muitas vezes, vamos dizer, eu fui no supermercado ali ontem, e eu caminho de tarde, ali uma rua calma, né, uma cidade pequena, e a minha soberba diz assim, aí eu vou caminhar. Não, tu não vai nada, não vai nada. É o Senhor que diz isso, Ele que sabe se tu vai caminhar até o... Se tem uma pedrinha na esquina, aí vai lá a pessoa, muitas vezes isso acontece no mundo inteiro, a pessoa cheia de projetos. Eu, especialmente, fui uma pessoa confusa, estudei tanto, só de agenda eu tenho centenas de páginas, não consegui fazer nada, irmãos. Ou seja, a pessoa sabe fazer tudo e não consegue fazer nada. E ainda depois vem um mal sobre mim, todo o meu testemunho, que vocês conhecem já. Então, o problema é que a soberba do homem não deixa o homem pensar conforme o Senhor Deus quer que a gente pense. A soberba é assim, olha, eu vou no super, nem pensa, né? Tá, nem pensa. E a tua alma não diz, mas é como se estivesse dizendo, eu vou até o supermercado, caminhar na calçada, me sentir bem. Não, tu nem pensa, tu recebe pela graça aquele dia. Caminhou até o supermercado, que é uma coisa boba, mas se tu estivesse na guerra sangrando, tu não ia dizer que é uma coisa boba, tu ia dizer, ai, que saudade daqueles dias que eu caminhava na calçada, olhava os passarinhos. Então, não há necessidade também de ficar que nem um bobão. O pregador diz para olhar para o passarinho. Não. De fato, a própria palavra Eclesiastes diz isso muito, que não há nada de novo. A gente se cansa, né? É sempre a mesma calçada, sempre a mesma coisa. Tem dias que o Senhor nos alegra por misericórdia, além da conta, que a gente olha até um passarinho e fica alegre, né? Mas a palavra mesmo diz que não há nada de novo, que o Senhor não quer que a gente viva nesse mundo. A nossa morada é na casa do Senhor.
A nossa morada é no paraíso. Então, a nossa esperança é o Senhor. Conforme a palavra diz, nós podemos dizer também: a minha porção é o Senhor. Então, irmãos, quando nós temos essa noção que o Senhor está nos concedendo nesses dias tão difíceis, o Senhor está concedendo esta noção. Quem não recebe, sofre mais. Eu muitas vezes já passei por sofrimento diante da morte, mas sem medo nenhum. E volto a lembrar, não é porque eu sou bambambam, não, é porque eu sei do Senhor. Eu sei que o Senhor está olhando. Eu sei ali, depois daquele sofrimento, que eu muitas vezes pensei, será que é porque eu pequei? Será que é por isso? E o Senhor me dizendo que não. O Senhor me mostrando que eu sou filho. O Senhor explicando toda a palavra. Os condenados são aqueles que estão roubando, matando, destruindo, aqueles que fazem por maldade. Que nós já somos santos, porque fomos separados por aquele que é o santo dos santos, aquele que é o santo, 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 puro, imaculado. Aquele que nos justificou, aquele que derramou seu próprio sangue por amor de nós, aquele que antes mesmo de nós aceitarmos, foi pendurado no madeiro, já nos amava. E a palavra dizendo muito mais agora que nós o amamos. Então, é para nós que o Senhor está dizendo, olha, para Abraão, Isaque e Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, ele foi conhecido. Ele apareceu para eles assim. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, foi conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas não pelo nome o Senhor. Até hoje, muitas vezes a gente fala a paz do Senhor, mas a gente não sente o que significa isso. Porque no outro dia vai ficar com medo disso, medo daquilo. Mas não é, tu não falou que é a paz do Senhor? Não lembra que Cristo disse, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, o Senhor está dizendo que dá a paz dele, mas que paz é essa? Então, é a paz de saber que Ele é o Senhor. Fale o que você quiser, mas fale com entendimento. Nenhuma formiguinha dá um passinho se o Senhor não permitir. Nenhuma folhinha cai de uma árvore. Pode falar essas coisinhas? É importante. Está na Bíblia, não com essas palavras. As palavras que dizem isso são simplesmente o Senhor. Ou seja, nosso Deus é o Senhor. Aí nós vamos entender que, olha, glórias a Deus, o propósito se cumpre. Yahvé, o Senhor, nós não sabemos a pronúncia. Uns ficam insistindo em que, se não falar direito, não vai para o céu. Não. Nós não temos nem condições de pronunciar o nome do Senhor. Então, quando a gente diz o Senhor, em português é o Senhor, em outros idiomas vai a tradução. O que importa é saber o que significa o Senhor. O na frente é porque só tem um. E Senhor é porque é o único que manda mesmo. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Quando nós entendemos isso, nós vamos para Êxodo 6:3 e cumprimos a vontade do Senhor. Nós não vimos o mar se abrindo assim na nossa frente como Moisés, mas no meu caso eu não posso falar nada, né, irmãos? Porque eu vi um anjo face a face, vi demônios. Eu já estou na posição de Moisés, não querendo me engrandecer. Não, irmãos, pelo contrário, não neste sentido. Se for neste sentido, o Senhor vai dizer, abre o mar e vai abrir, eu vou virar o bambambam, né, como Moisés. Mas Moisés, coitado, sofreu. Na realidade, o Senhor faz tudo por amor de todos nós. Enviou o próprio Filho, agora muitas vezes na carne. Nós não entendemos, a gente quer ser bambambam, né? Eu quero a varinha mágica. Mas muitas vezes vai acontecer o erro que Moisés cometeu. Muitas vezes por causa de ira, né? Por causa de cansaço, tudo isso aconteceu com Moisés. Por causa de sabermos que o Senhor é o Senhor, mas nos esquecemos disso, aí vai dar o problema que aconteceu com Moisés também. O próprio Moisés, que sabia agora, porque Êxodo 6:3, o Senhor dizendo, olha, Abraão, Isaque e Jacó conheceram o Senhor
como sendo o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não foi perfeitamente conhecido. Ou seja, eles também, só de saber que é o Deus Todo-Poderoso, é claro que é o Senhor, mas não foi perfeitamente. É aqui que o Senhor Deus quer que a gente preste atenção. Porque tem uma pedrinha na esquina, tu podia morrer, aí tem um anjo que o Senhor Deus ordenou. Quando tu ia pisar naquela pedrinha, o que fez ali o Senhor? Ordenou, deu ordem aos anjos ao teu respeito, e tu, aí o teu pezinho desviou 5 centímetros para a direita. E tu não viu nada, criatura. Nada. Ele estava na soberba, achando que hoje, dia lindo, meus projetos. A gente tem que viver assim, né? Com esperança, querendo fazer as coisas, tudo, mas não podemos ter soberba. E não temos. Só que a palavra diz que tem, escondidinho, tem um pecado ainda. Isso tudo o Senhor Deus vai tirando. Mas o entendimento é importante. Nós não andamos um passo, nem uma formiguinha dá um passo, se o Senhor não permitir. E se o Senhor permitir, nós sofremos até como Jó. Nós sofremos como Paulo, se for o caso, como João. Nós não temos a mínima ideia do que será para cada irmão. Temos a certeza do que será depois deste mundo, no mundo vindouro, na glória. Essa é a nossa esperança, porque nós temos ao Senhor. Agora, o Senhor não disse nada. Não disse, tu vai ser o bambambam, tu vai ser o bambambam, né? Tu vai ser o bilionário, tu vai ser o rei da cocada. Não disse. Até os irmãos humildes que são milionários, eles vão dizer, até aqui foi assim. O Senhor quis até aqui, então eu posso dizer até aquele dia em que eu aceitei o Filho de Deus, eu sei de todo o coração, com toda a certeza da minha alma, que o Senhor Deus me preservou, para que eu pudesse chegar no momento e como eu estava demorando, eu gastei a vida inteira, o Senhor Deus me olhou com misericórdia e foi por vontade própria. O Senhor Deus decretou a meu respeito que eu não morresse. Porque a palavra diz que o Senhor conhece as almas, Ele olha as almas e vai vendo. Se o Senhor vê que uma alma vai aceitar o Filho dele, o Senhor sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Então o Senhor Deus decreta, essa alma não vai morrer até que aceite o meu Filho. E eu passei a vida inteira, irmãos, aí com 51 anos de idade, fui dizer assim para o Senhor Jesus, glórias a Deus, porque Ele me preservou, Ele propiciou, Ele arrumou aquele dia, aquele momento e aquela noite, fez tudo aquilo. E os demônios tudo querendo impedir, mas não, não. Então, irmãos, quando nós pensamos na palavra, o Senhor que habita em nós, em espírito, é o Espírito Santo, vocês sabem. O Senhor vê e o Senhor revela. E o Senhor quer que nós o conheçamos como Ele é, o Senhor. Entendendo tudo isso que eu vos falo, não é soberba, não é andar, eu sou super-homem, não. Mas é temer ao Senhor. A palavra mesmo diz que nós devemos temer ao Senhor e não aqueles que matam o corpo. Ou seja, o homem pode nos atacar, fazer sofrer. Nós respeitamos as pessoas que têm poder na terra. Seja um office boyzinho, seja um rei, seja um governador, seja quem for. Nós respeitamos, mas o temor ao Senhor é o único temor que nós temos. Podemos ter medo do homem, mas quanto mais temor ao Senhor, menos medo a gente tem do homem. Porque, olha o meu exemplo, irmãos. Vocês são cristãos também. Eu vi um anjo face a face, o Espírito fala comigo, o Espírito fala com os irmãos. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, aí eu não vou passar para a questão das imagens, que quem crê no Senhor já nem vai ter imagem em casa, né? Uns dizem, porque a Maria, porque é a mãe de Jesus e não sei o quê. Glórias a Deus, agraciada Maria, mas está aí, ó. O Senhor diz que o meu louvor, Ele não dá, não permite
que o louvor que seria para ele seja desviado a imagens de escultura. Olha aí, olha quanto entendimento num versículo só, Isaías 42, versículo 8. Novamente o Senhor diz, eu sou o Senhor. E ele diz, este é o meu nome. Muita gente aí, Yahvé, Yeshua, Aúcha, não sei o que, inventando tanta coisa. O Yahvé é o mais próximo que a gente tem de uma transliteração, é uma passagem de um idioma para o outro, é uma tentativa de pronunciar. Mas nós não sabemos a pronunciar. Nós temos que saber que o nome de Deus é o Senhor. E é claro, o nome mais sagrado é Eu Sou. Mas aqui nós temos que saber que o grande Eu Sou, o eterno Senhor, aquele que somente Ele pode dizer em qualquer tempo, no passado, no presente e no futuro, somente Ele pode dizer, eu sou. Este é o Senhor, que somente Ele existe eternamente. É o eterno Senhor. Então, um dos nomes mais sagrados do Senhor Deus é o Senhor, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés e de todos. Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Estão vendo, irmãos? A minha glória, pois, a outrem não darei. Ora, não tem outro Senhor, é só Ele. A glória do Senhor Ele não entrega para ninguém, então, nem o meu louvor às imagens de escultura. Muitos ficam ali, né, na frente da imagem de Maria, santos e anjos. Não. Existe um só Senhor que é zeloso, exigente, a ponto de dizer que o Senhor é o nome do nosso Deus. João 19, versículos 10 e 11, nós conhecemos muito bem este texto, onde Pilatos começa a interrogar o Senhor Jesus. Então, vocês imaginem o Senhor Jesus ali, já aprisionado na frente de Pilatos, sofrendo. E Pilatos diz assim, não me falas a mim? Quer dizer, Pilatos, que é um governador, dizendo, surpreso, não me falas a mim? Quer dizer, ele perguntando com surpresa, né? Como é que esse vem aqui e não fala comigo? E ele diz, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Vocês conhecem esse texto, né, irmãos? Agora, imagine o Filho de Deus na frente de um que tem poder na terra. E aí, este achando que é ele que tem poder para fazer isso e fazer aquilo. E tem poder. Tem poder. Por isso que nós andamos humildes. Ninguém é bambambam, não. O mundo tem muito poder. O Satanás tem poder. A palavra do nosso Deus diz que nós temos que respeitar. Até o Satanás, eu não vou dançar na cabeça do Satanás. Não. É que o Senhor te repreenda. Agora, se o Senhor vai repreender ou se vai deixar o sofrer nas mãos do Satanás, como deixou Jó sofrer por algum tempo, quem não lê a palavra não lembra. Não tem assim, eu vou dizer que o Senhor te repreenda, com uma roupa de sacerdote na frente de uma congregação e... Não tem isso não, hein? Pode dizer e é certo, é correto. Agora espere a resposta do Senhor. Se o Senhor vai repreender ou não, o Senhor repreende quando Ele quer e no propósito do Senhor. Por isso que a gente tem que pegar o exemplo bíblico e dizer, pode falar com a voz, pode falar mentalmente. Se dá medo de alguma coisa, diga uma vez só. Sabendo que o nosso Deus, nosso Pai, é o Senhor, diga que o Senhor te repreenda. Viu algum mal? Viu um inimigo num arbusto, numa esquina, está com medo de demônio, alguma coisa, seja o que for. Fala assim, que o Senhor te repreenda e fica na paz, meu irmão. Fica na paz, irmã. Se é para tu morrer ali naquela noite, naquela hora, morre e ainda canta, se puder cantar. Louva ao Senhor. Não adianta ficar que o Senhor te repreenda, repetindo e repetindo e repetindo. É sinal que tu não entendeu ainda que é o Senhor. É o Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor.
Se tu entende que é o Senhor o que manda nas estrelas, que o homem vai achar que é tudo automático, né? Tá girando, tudo isso existiu do nada. Não, até a gravidade existe, a eletricidade, todas as forças, porque o Senhor criou tudo isso. Então, o Senhor que fez tudo isso. Sabe quando eu estou com medinho, o meu mimimi, por que eu falo mimimi? Porque não adianta, né, irmãos? A gente é só um grãozinho. Mas o Senhor é meu Pai. Então, muitas vezes, mentalmente, eu disse que o Senhor te repreenda. Mas por que o pregador fala isso de vez em quando está assim um problema? Se o pregador já sabe que já está há muitos anos e não mudou. Ah, mas aí é que tá, né, irmãos? Jó sabia também. Eu vi um anjo face a face. É para tirar o medinho. Não precisa ter medo. E é para ter humildade. Nós somos um vaso de honra. O Senhor está simplesmente colocando as mãos em nós. E nós sabemos que Ele é o Senhor. Sabemos que se o Senhor não repreender o mal na mesma hora, vai repreender no dia seguinte, vai repreender 10 anos depois, ou vai repreender só lá na glória. Estevão foi apedrejado sabendo que é o Senhor. Irmãos, essa é a verdade, é a palavra, é assim. O Senhor quer que eles... Não tem nem como eu fico assim em êxtase. O Senhor quer que saibam que é o Senhor. É simples. E primeiro o Senhor vem por amor. Para nós que somos filhos, o Senhor quer de coração. Muitos e muitos anos, a vida inteira o Senhor me mostrou. E eu demorei muito. E finalmente o Senhor começa, as mãos do grande oleiro começam a moldar o vaso na parte final. Nem sei até onde que eu vou viver. Onde o Senhor revela o que há de mais importante para cada alma. Que saiba que Ele é o Senhor. Porque quando a gente sabe que Deus, o eterno Senhor, é o Senhor único, então nós jamais vamos agir como Satanás agiu. Começar a confabular, começar a fazer coisas que não é para fazer. Por quê? Porque quem sabe que é o Senhor sabe que é perfeito. Sabe que tem que buscar o Senhor, tem que obedecer. Agora, muitas vezes eu disse e pensei e falei para o Senhor, obedecer é uma palavra só, é tinta. Claro que tem que obedecer, mas não adianta muitas vezes o pecado. Então tem que pedir para o Senhor, nosso Deus, que é o Senhor, tem que pedir, Senhor, revela-me a tua vontade. Isso significa que a palavra que era tinta, agora o Senhor revela. O Senhor mostra os mecanismos. O Senhor tem poder absoluto para entrar na tua alma e mostrar tudo. Porque obedecer. Os judeus estão tentando obedecer 600 e tantas leis e não conseguem. E acham que vão para o paraíso porque estão obedecendo leis. Ainda que eles estejam com a tábua dos 10 mandamentos, que não tem mais, né? A própria palavra diz que a arca não se verá mais. E muitos ainda estão construindo arca. Tem igreja aí que tem arca. E eles estão dando, então, o louvor a imagens de escultura. Tem uns que tem até a vara de Arão lá dentro. Porque claro que não é vara de Arão, aquilo ali é um plástico, é um negócio que construíram para imitar. E a própria palavra diz que não se verá mais a arca, porque foi para aquele tempo. Agora nós veremos o Senhor face a face, lá na glória. Ou antes, se formos arrebatados, não é, irmãos? E o Senhor quer que nós saibamos disso. É tão simples. Pilatos na frente de Cristo e Cristo, que é Deus, prestes a ser crucificado, prestes a ser condenado pelo homem, vem de cima, ele que é o eterno Senhor, humilde, responde: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo passou por isso. E avisou em toda a palavra, olha, todos os poderes foram constituídos pelo nosso Deus. É claro, tudo vem do Senhor Deus.
É o Senhor dos senhores, por quê? Mas a palavra também não diz que só tem um Senhor? Diz, como é que diz que tem outros senhores? Claro, o único que é Senhor de verdade é Ele, por quê? Existem outros senhores de verdade, existem, mas o Senhor dos senhores é que dá força para eles. Ah, mas por quê? Não sei o que. Aí não vai ficar aí por quê, mimimi. Não adianta. Estuda a palavra. Ah, por que Deus deixa o Satanás existir? Estuda a palavra, é o propósito. É o propósito do Senhor. Um dos entendimentos é que aquilo que o Senhor Deus concede, Ele é o Senhor. Se o Senhor conceder um tempo X para o Satanás, o Senhor não vai dizer, eu errei, sabe, tu está fazendo muito mal aí, eu não vou conseguir consertar essa bagunça que tu está fazendo aí. Tu está matando meus filhos, tu está matando muita gente, tu está fazendo isso e aquilo. Vocês acham que o Senhor vai fazer isso, irmãos? É claro que vocês não acham isso. Mas eu falo assim para que nós recebamos do Espírito Santo este entendimento. O Senhor concedeu o que concedeu. Só Ele sabe o tempo que vai ser, ninguém sabe o dia em que o Senhor virá novamente. E Ele está aqui nos observando, está presente, é o Senhor, é poder absoluto. Então o Senhor é o Senhor, Ele diz que lança o mal, Ele faz o bem, faz o mal, é o Senhor, e daí vai discutir? Já sabemos que é o Senhor, né? Mas mesmo fazendo o bem e o mal, como é que Deus diz que é limpo, imaculado, toda aquela história da carochinha que os ateus, infelizmente, né, não entendem, porque não querem. Então o Senhor que é santo, 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 Ele faz tudo perfeitamente. E fez o Satanás perfeitamente. Aí o outro vai dizer, não foi perfeitamente, porque ele virou um mal, né? E aí tem que estudar a palavra. E eu levaria horas e horas, uma pregação, quem sabe, de 100 horas para falar do Satanás. Eu não quero. Eu já dei algumas pinceladas, né, irmãos? Já dei algumas pinceladas explicando por quê, né? O exemplo mais simples a própria Bíblia nos dá e diz que o Satanás era perfeito. Mas por que era perfeito? Porque era um dos senhores. Nosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ah, era amado? Era amado, claro que era amado. Mas por que não é mais? Porque foi achado o que nele? Iniquidade. A palavra não explica. E quem sabe que Deus é o Senhor, entendeu? Entendeu. A própria palavra diz que há segredos que vão sendo revelados pelo Senhor no tempo certo. Mas muita coisa a gente já sabe. Mas por que se achou iniquidade no Satanás? Como é que ele pode ter iniquidade? Ele não era assim amado, não tinha luz e tudo. Ele andava na luz. Na realidade, a palavra vai completando. O Senhor é o único que é o Senhor, por quê? Porque os outros senhores são senhores, mas são senhores porque o Senhor quer. Ou seja, nós temos a luz do Pai das luzes, mas porque o nosso Pai quer. Começa a fazer bobagem como o Satanás fez. Então, o que diz a palavra? Quando morre a alma, o espírito, que é luz, né? Todos têm espírito. Somos almas viventes com corpo de carne e com espírito. Mas muitos não querem dar atenção para o seu próprio espírito, que é aquele corpo espiritual que pode ouvir o Espírito Santo, mas não querem ouvir a Deus, não querem saber. E esse espírito que faz parte de nossas almas é luz, vem do Espírito de Deus, o Senhor Deus, lembrando lá em Gênesis, Ele formou o homem no pó e depois soprou vida, colocou o Espírito. E nós passamos a ser almas viventes. Mas, por que nós somos almas viventes? Porque o Pai das luzes colocou a vida em nós. Ele é Pai de todos, se todos quiserem. Mas aqueles que não querem começam a negar essa luz. Começam a rejeitar. João capítulo 1 diz que a luz veio, mas as trevas não entenderam, né? Porque aqueles que rejeitaram o seu próprio espírito não têm seu próprio espírito para entender que o Espírito, o Senhor, é luz. Então, irmãos, nós já há muito tempo, nós já sabemos disso.
Agora nós temos que aprender a humildade que o nosso Senhor nos ensina. O nosso Senhor, que é Deus, antes de morrer, ele lavou os pés. E disse, olha, se eu faço isso, vocês têm que fazer também. Aí vai o outro lá, vai aquela coisa de lava-pés. Não tem que lavar pé de ninguém. Lavar pé é servir, se humilhar. Então nós aprendemos a ser humildes. Nós não estamos dizendo que tu não tem poder contra mim, né? Vai pisar na cabeça de Satanás. Não, nós estamos aqui em João 19, versículo 11, a todo momento na frente de um Pilatos, não é, irmãos? Porque tem governantes, tem pessoas poderosas, a todo momento tem muitos que querem até nos matar. E nós estamos sabendo o que Cristo disse, nenhum poder terias contra mim. Mas será que tu sabe mesmo disso? O Senhor quer que tu saiba, irmão. Irmã, o Senhor é o Senhor. Então nós não estamos com soberba, mas nós sabemos, tu já sabe disso, aí que vem a paz do Cristo, que nenhum poder tem contra nós se de cima não fosse dado. Então, quando nós sabemos disso, a gente não procura mais, mas por que o Satanás isso? Mas por que aquilo não? Mas por que Deus deu poder então? Como é que não tem poder sobre mim se o próprio Deus, que é meu Deus, deu poder para meus inimigos? O entendimento é esse. O meu Deus é meu Pai, Ele sabe porque Ele fez isso. Foi dado de cima, eu aceito. Agora, quando eu sei que é o Senhor e fico tranquilo nessa questão, eu temo ao Senhor, porque a palavra diz assim, olha, por que eu estou aceitando isso? Que Deus é esse, né? Porque a palavra diz assim, é por isso que eu estou aceitando isso. A palavra diz assim, que nós não devemos temer ao homem, que pode matar o corpo. É o que fazem, por isso que nós estamos sofrendo. Agora, nós temos que temer aquele que pode lançar tanto o corpo como a tua alma no lago de fogo. Aí, quando vem um poderoso, a gente age com humildade, a gente serve, a gente dá a devida honra, a devida glória que cada um tem, né, que respeita. Mas nós sabemos também que, olha, não tem poder nenhum contra nós se de cima não fosse dado. Então, até onde fazem o que fazem é porque Deus permitiu. Se é a tua hora, meu irmão, minha irmã, é porque Deus permitiu. O Senhor me preservou aos 51 anos. Olha, irmãos, o que eu fugi do Senhor Deus a vida inteira. Para que eu pudesse aceitar o Filho dele, Jesus, nosso Salvador. Então, quando eu sei disso, o que vai acontecer? Quando eu chegar na glória, pois é, né? Aí o Senhor Deus vai nos colocar em tronos, né? Vamos governar com Ele, né? Vamos julgar com Ele. Por quê? Aí começa que nós vamos ser testemunha, né? Aqueles malfeitores que vão para o lago de fogo, não sei, hoje nós não julgamos, eu não sou capaz de dizer, o cara, não sei que tu vai para o lago de fogo, não, eu sou capaz de avisar. Se tu não aceitar o Filho de Deus e continuar neste caminho que tu está aí, tu vai para o lago de fogo. Eu não julgo, mas eu digo o que vai acontecer se tu não mudar. Agora, depois que nós chegarmos lá em cima, aí já era. Aí nós vamos estar lá como testemunhas. Aí o Senhor vai perguntar, ele te fez isso, isso é verdade? Aí tu vai dizer, meu Senhor, é verdade. Mas por que eu estou rindo? Porque eu vou chegar lá, bota ele no lago de fogo, cheio de raiva, de vingança. Não, nós não temos isso agora e não vamos ter depois. Só o Senhor pode exercer a vingança, porque só Ele é santo, santo, santo. Mas vai acontecer isso. O Senhor vai fazer algumas perguntas, vai dizer, meu filho, é muita emoção, irmãos, porque o Senhor vai fazer isso, né? Quando a palavra diz uma mesa perante os inimigos, não é que eu vou lá manjar e com prazer de ver os inimigos ali. Não, aí a gente nem se sente bem, né, no manjar. Mas significa que o Senhor vai colocar frente a frente, tudo na mesa. Vai ter um juízo. Aí o Senhor vai dizer, meu filho, esse aí te fez isso, com a memória divina, vai mostrar todos os anos que tu sofreu, vai mostrar quem que fez o que para ti. Aí tu vai dizer, eu não sabia que foi ele, meu Senhor. Mas foi isso que aconteceu, eu sofri, foi bem assim.
E aí então nós vamos para Isaías 43, versículos 10 e 11, lembrando a palavra: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Olha aí, nós somos testemunhas, irmãos, nós sabemos que é o Senhor. Estamos perdendo de sofrer menos na alma, no corpo não sei. O Senhor sabe quem que vai sofrer o quê, mas quando a gente sabe que o Senhor sabe tudo, na alma nós temos a paz do Cristo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então aqui Isaías 43, o Antigo Testamento, tudo tem um contexto, mas serve para nós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha aí, irmãos, é o Senhor. Não tem mãe de Deus, lembrando, né? Antes do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão, nosso tudo, nossa vida, antes do Senhor, nenhum se formou e jamais haverá depois. Ué, mas não tem deuses? Não é Deus dos deuses? Pois é, o entendimento é esse. Nós somos a imagem conforme a semelhança do Deus único. E quando nós temos essa humildade de saber que, olha, eu ando até a esquina, por quê? Por que eu ando até a esquina? Porque o Deus dos deuses me fez um Deus que pode andar, que pode pensar, filosofar, muito acima dos animais, porque ele me sustenta ali até a esquina. Agora, se tiver uma pedrinha que aí o inimigo diz que botou aquela pedrinha e não sei o que, não. É porque ele permitiu. É simples. Aí tem um inimigo lá e desliga, aperta o botão e desliga a tua vida e tu morre. Ou vai outro lá no hospital e desliga o aparelho e tu morre. Ou vai outro lá e bota um veneno na tua bebida. Não. Isso é o que a carne vê. Mas cada corpo nesse mundo, nesse universo, as estrelas mais distantes, tudo está movendo dentro de trilhos pré-determinados pelo Senhor. É o Senhor. Nada acontece sem que o Senhor permita. Então, irmãos, isso é o ouro, é o maior tesouro que existe, a saber que nosso Deus é o Senhor. E aqui, Isaías 43:10, bem claro, né? Quem nós somos? Somos testemunhas. Glórias a Deus, o Senhor. Nenhum Deus se formou antes nem depois. E o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Mas por quê? Porque ele quer. Ele estabelece os poderes. O Satanás tem algum poder. Tem rei na terra, até hoje na Inglaterra tem, né? Tem reis, tem senhores, tem poderosos. São. Respeita. É o Senhor mesmo. A palavra diz que se nós não respeitarmos, não agradaremos nem mesmo ao Senhor. Por quê? O Senhor é o Senhor dos senhores. Então, se a gente não respeita um dos senhores, quem foi que elegeu os senhores? Foi o Senhor. Agora, se os senhores estão fazendo algo errado ou não, é ele que vai apertar o botão. É o Senhor que determina se aquela pedrinha vai te derrubar ou não. Uma pedrinha vai derrubar até o mais poderoso na face da terra. Vai ser uma coisinha pequenininha que, na hora H, quando ele não tiver mais salvação, vai ser uma pedrinha de nada, né? E fazendo uma parábola aqui, uma mensagem paralela, essa pedrinha de nada, na realidade, é o Cristo, que na cabeça do ímpio ele não é nada. Eles conseguem até na soberba dizer que a rocha deles é outra coisa, não sei o quê. É o tal do grande arquiteto. Por que eu falo tal? Porque o nosso Deus, o Senhor, é o grande arquiteto. Mas muitos dizem que tem um grande arquiteto e eu digo para vocês, não é o nosso, não é o verdadeiro, é o tal do grande arquiteto. Por que, irmãos, a gente sabe disso? Porque aquele arquiteto não fala, né? E o nosso Deus, o Senhor, é o grande arquiteto, mas é também o grande oleiro, aquele que
fala com seus filhos. É aquele que existe eternamente, é aquele que sustenta todos os senhores. Ah, mas por quê? Eu já sei que é o Senhor. Eu não sei até que dia eu vou sofrer. Eu não sei por que o Senhor dá força para os inimigos. Muita coisa nós já sabemos. Está na palavra. Muita coisa mesmo. Mas até quando, né? Clama, pede, vive e morre em Cristo. Viva e morra em Cristo. Glórias a Deus, irmãos. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha aí. Já no Antigo Testamento, o Deus vivo dizendo que fora dele não há Salvador. Quantos textos tem a palavra que revelam claramente a Trindade, né? Que nosso Deus é um Deus em três pessoas. Isaías 43, 11 deixa bem claro que fora do Deus único, o Senhor, só tem um Senhor. Fora dele não há Salvador, só tem um Deus. E Jesus Cristo, como é que fica? Aí, muitos textos em que o Senhor Jesus até declara: eu e o Pai somos um. De fato, por que Jesus é o Senhor também? Por que Jesus é Deus também? Porque ele diz: eu e o Pai somos um. E o Pai é quem? O Pai está aqui no Antigo Testamento dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ou seja, Jesus não está fora dele. Está unido com ele. Eu e o Pai somos um. O Senhor, por misericórdia, revela a si mesmo para nós com uma linguagem simples e diz que o Filho agora está à destra do Pai. Se quiser imaginar o Filho lá num trono à destra do Pai, pode tentar imaginar, mas não vai conseguir, né? É tão grande, imenso, que nós só teremos assim a noção precisa da imagem, né, de quando chegarmos lá. Aqui nós podemos ver muitos e muitos vídeos, agora tá melhorando, né? E é bonito de ver, né? Mas só teremos a imagem precisa de como é o paraíso, de como o Senhor aparecerá para nós, e já aparece para milhões, né? Milhões e bilhões de anjos no céu, mas só quando nós chegarmos lá. Então, o Senhor Deus diz: fora de mim não há Salvador, não há sustentação. Ele sustenta as estrelas, sustenta todas as coisas. Ah, mas por que mantém o Satanás ainda? O problema é teu, irmão. Quer sofrer? Os irmãos já não fazem isso, né? Os ímpios fazem isso, né? Tem ímpio que ele diz que não tem vida depois da morte. Então, se ele acha que não tem vida depois da morte, por que ele gasta anos fazendo um canal no YouTube para tentar provar isso? Lê a Bíblia. Diz que Jesus não existe por causa disso, por causa daquilo. Se Deus é bom, por que sustenta o Satanás? Aí é que tá, né, irmãos? Então, o Senhor mesmo diz que Ele é o Senhor e Ele faz o que faz. E agora? E nós, irmãos, já conhecemos que até Jó sabia disso. E porque Jó sabia que Deus existe, Jó passou por aquilo ali, não ficou naquilo ali. Jó está na glória. E pode ser que aqui na terra nós recebamos alguma coisa, mas a palavra não promete nada disso. E aí a gente cresce na carne, a escola, primeiro ano, segundo ano, não sei quantos anos de estudo, e vai botando para dentro o conhecimento de como as coisas são nesse mundo, o conhecimento do bem e do mal. Sem saber, nós estamos cada vez mais colocando para dentro o que Adão e Eva colocaram para dentro. O conhecimento de coisas boas e coisas ruins. E esse é um problema, né, irmãos? Porque nós estamos salvos, mas conhecer significa, a Bíblia explica muito bem, unir-se. Por isso eu joguei muitos anos da minha vida fora conhecendo as coisas. Eu acabei me unindo ao conhecimento de tal forma que
Se eu não tenho um dia em que eu não conheço uma coisa nova, ficou aquela obsessão. Então, aquilo ali virou um alimento espiritual. A minha alma começou a se alimentar daquilo ali. Começou a botar para dentro coisas boas e coisas ruins. Ou seja, se tornou uma idolatria. E é isso que Adão e Eva fizeram. E nós estamos salvos, repetindo, mas porque todas as coisas desse mundo nós estamos vivendo, o perigo é conhecer o mal mais ainda, ou seja, se unir sem tu saber. Às vezes tu olha notícias, olha as coisas e tu vai botando aquilo para dentro. Tu pode olhar, mas não bota para dentro da tua alma. E se vier o mal, não vá pelo ministério da prosperidade. Tem muitos irmãos que sofreram assim e morreram sofrendo. E tem muitos que morreram assim, sapateando na cabeça de Satanás e não foram salvos. Vocês sabem que tem até uns que a gente achava que eram irmãos, aí foi lá, eu não, né? Mas tem uns que acham que outro irmão aí foi lá e foi dormir com cobra. Foi tomar veneno de cobra. Mas a palavra não diz que se tomar veneno não morre. Fui sapatear na cabeça de Satanás, aí estava aquele lá que achava que era irmão, só sapateando com aquela corinha de fogo e não sei o que, com aquela roupinha bonita. Às vezes até alguém gostava de ver aquilo lá e no outro dia morreu. Morreu jovem, sapateando na cabeça de Satanás. Ué, o que aconteceu? Então, irmãos, nós já sabemos que o Senhor é o Senhor. Que Ele sustenta até as estrelas, os átomos, até os inimigos. Ele estabeleceu os poderes. E justamente por Ele ser o Senhor, Ele não se arrepende. Quando a palavra diz que o Senhor se arrepende, é para que entendamos que Ele deu um passo para trás, dois para frente. São movimentos divinos. Mas o Senhor não se arrepende, Ele não erra, Ele não precisa se corrigir, é perfeito. E por ser perfeito, o eterno Senhor é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Então, sem arrependimento, se ele estabeleceu que o Satanás vai viver até o dia tal, vai viver até o dia tal. O Senhor não está nem um pouco preocupado, como se o Senhor dissesse assim: ai, Satanás, tu está fazendo muito estrago aí, eu vou ter que quebrar o que eu falei, tu não vai poder viver até aquele dia. Então, jamais, irmãos, ainda que o Senhor não revele o dia em que estas coisas terão fim, o Senhor Deus sabe. Ele sabe tudo. Então, se Ele tem para Ele mesmo que vai ser no dia tal, o Senhor Deus não vai dizer assim: errei. Ainda que ninguém saiba, o Senhor Deus nem mesmo sozinho vai dizer para Ele mesmo, vai dizer assim, não vai pensar e dizer: errei. Puxa, vou ter que mudar isso aí. Não. É perfeito. É o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que Ele, sendo o Senhor e sendo o nosso Pai, nós sabemos que tudo, absolutamente, está nas mãos do Senhor. Salmos 136. Então, o Salmo 136, versículos 2 e 3, diz: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é amor, né? É mais do que benignidade. E é por isso mesmo que a gente louva. É benigno, é amor. O Deus dos deuses, o Deus que constituiu os deuses. O Senhor que constituiu os senhores. Então tem toda aquela questão, sabendo que é o Senhor, sabendo que o Senhor fez assim, então respeito até o Satanás. Ah, pregador, não faz isso, então entendeu errado. O irmão que fala assim entendeu errado. Eu respeito Satanás, sim. O outro diz: não, eu não respeito coisa nenhuma, vou cuspir nele, vou sapatear na cabeça dele. Experimenta, então. Quer bater de frente? Quer ver que tu é mais do que Satanás? Vai, experimenta, tu vai acabar no inferno. Vai bater de frente com um office boy ali, irmãos. Uma vez veio uma casa que eu morei, veio um vizinho, saiu de facão, irmãos, que ele estava brabo por causa dos motoqueiros que vinham, toca a buzina, né?
que é para entregar, né? A gente encomenda um lanche, uma coisa, e o motoqueiro toca uma buzininha rápida ali. E esse vizinho saiu com facão, irmãos. Ele nem sabe, mas eu salvei a vida dele. No outro dia veio os motoqueiros, já contei para vocês isso. E veio de penca, né? Veio quase 10 motoqueiros e um deles bateu aqui em casa. Tocou a campainha, errou a campainha, olha só. Aquele vizinho está vivo por quê? Porque eu salvei o vizinho? Não. Eu digo brincando, um dia eu vou falar para ele que eu salvei ele, mas não, foi o Senhor. O Senhor fez com que eles errassem a casa, vieram bater aqui, né? Tocou a campainha e disse, o que foi? Veio quase 10 motoqueiros. Aí ele disse assim, cadê o vizinho aí que saiu com um facão para atacar a gente? Eles vieram para se vingar, irmãos, iam quebrar a casa do homem. Mas o Senhor desviou eles para minha porta. Aí eu dei uma risada e disse assim, olha, o cara tem problema. O cara tá velho, tem problema na cabeça. E não tem problema nenhum, o louco lá está é velho, estressado. Né? Trabalha, tá bem, tá saudável. Mas na hora é o que eu tinha para falar, né, irmãos? Aí eu cheguei e disse, o cara tem problema na cabeça. Aí o boy olhou para mim e disse, ele tem problema, né? Vambora, pessoal, vambora. Foram tudo embora. Eles perceberam que a vingança, o ódio, sempre vai dar erro. Não dá certo. Então, irmãos, vai sapatear na cabeça do Satanás? Eu não. Tu tá louco. O máximo que eu digo é que o Senhor te repreenda e não fico com medinho nenhum. Eu fico na esperança que o Senhor repreenda na mesma hora. Mas eu sei que é o Senhor. Eu sei que o Senhor Deus constituiu todas as criaturas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E se o propósito de Deus manter o inimigo... Tem até aquela música, né? Não me lembro da letra, irmãos. Se o Senhor quiser derrubar a Faraó, né? Mas se o Senhor não quiser, uma música linda, eu não gravo as letras, irmãos. Eu tenho ela aqui, mas vocês devem conhecer, né? Uma irmã nossa cantando com vozeirão, né? Aí ela começa a cantar e dizer, mas e se não quiser derrubar Faraó? E agora? Vai deixar de ser o Senhor? Não vai. O ímpio pense o que quiser, né? Que a gente é bobinho, mas nós temos a revelação de Jesus Cristo Senhor. Nós sabemos que é o Senhor. Então, não é só entendimento, é quando entra na alma, tu começa a sentir alegria. Desde que eu aceitei o Senhor Jesus, nunca mais veio demônio para mim. Eles vinham na luz do dia, irmãos. Eu podia ver esses demônios agindo. Agora, se eu tiver medo de um ladrão, sei lá, qualquer coisa, eu digo que o Senhor te repreenda. Se eu puder dormir, eu durmo. Eu não posso, tenho mal, né? Falei para vocês. Mas se puder dar uma cochilada um pouquinho ou alguma coisa, eu fico mais tranquilo. Agora, eu não estou esperando com soberba, como quem diz assim, vou pisar na cabeça do Satanás, que o Senhor te repreenda. Não, irmãos. Eu digo com humildade, o Senhor dos Senhores, Ele me fez filho, eu sou um de seus milhões de filhos e tenho um propósito. E eu estou dentro do propósito. Então, quando eu digo que o Senhor te repreenda, eu declarei, o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu o meu clamor no meio da noite. Se eu estou passando por algum mal, a minha mente só pensar assim, que o Senhor te repreenda. O Senhor ouviu. A minha alegria é por saber que o Senhor ouviu. É meu Pai. Olha o testemunho que eu dei para vocês a vida inteira. Aos 4 anos de idade eu já sabia de céu, de inferno, tudo porque já veio um demônio para mim. Eu que fugi do Senhor a vida inteira. Então, quando eu digo que o Senhor te repreenda, mesmo em pensamento, eu sei que o Senhor ouviu. E eu sei que se não repreender, que aconteça o que acontecer, é porque eu estou dentro da vontade, do propósito do Senhor. É porque eu sei que quando eu chegar na glória, o Senhor vai dizer, filho, esse aqui, aquela lá, aquele lá, essa multidão, eles fizeram isso contigo no dia tal. Aí pela memória divina o Senhor vai me mostrar e eu vou olhar e vou dizer, é mesmo, Senhor, foi difícil. É lá em cima, né?
Vai chegar a hora, glórias a Deus, que nós estaremos livres, porque o Senhor determinou, irmãos. E aí, lembrando, né, o Salmo 136, versículos 2 e 3, louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor está cumprindo o seu propósito. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Algumas traduções dizem, também pôs o mundo no coração do homem. Mas o correto é a eternidade. Por quê? Porque o Senhor Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Aquele que vive eternamente nos preparou, eis que a palavra quer dizer, para vivermos eternamente com Ele. Então, quando a palavra diz que pôs a eternidade no coração do homem, a palavra não está dizendo que, olha, tudo está dentro de mim, né? Eu vou fazer tudo que eu quero na hora que eu quiser, varinha mágica, né? Moisés, na ira, começou a bater na pedra lá, começou a fazer errado, ou seja, não era para bater com a vara, era para dar uma ordem, era para reconhecer que é o Senhor que mandou, que tinha que ser daquele jeito, para honrar o Senhor. Tu já sabe que é o Senhor. Moisés já sabia que é o Senhor. Abraão, Isaac, Jacó sabiam, mas não foi perfeitamente conhecido por eles como o Senhor. E Moisés conhecia misericórdia, irmãos, eu estou rindo aqui de desabafo. Moisés conhecia como nós já conhecemos, irmãos, até onde eu vi face a face. Nós já conhecemos perfeitamente que é o Senhor. Moisés conhecia, Moisés viu o mar se abrindo. O irmão que não viu, este irmão aqui dá testemunho. Eu já vi um anjo face a face e dou testemunho do que está na sua Bíblia. Jeremias 33, versículo 3, o Senhor diz, clama-me, quem clamar, o Senhor vai revelar coisas grandes e ocultas, para que saiba que é o Senhor. Moisés sabia, Moisés viu o mar se abrindo, coluna de fogo, viu tudo aquilo, mas na hora de obedecer ao Senhor e dar uma ordem, Moisés foi lá e bateu na pedra. Então, aí nós sabemos que ele foi punido, tudo, foi para o céu, né? Mas E tem que falar a verdade, né, irmãos? Às vezes a gente fica de mimimi e deixa de receber as coisas do Senhor por falta de humildade, por falta de reconhecer que é o Senhor. Porque às vezes numa madrugada dessas, um irmão, uma irmã fica mais com medo do mundo do que medo do Senhor. E aí não dá, irmãos. Não dá, porque ou nós tememos ao Senhor, ou Ele para nós não é o Senhor. Se é o Senhor, que reconheça, que saiba que é o Senhor, que saiba que até uma pedrinha na esquina podia te derrubar e tu não estava nem aí. É soberbo no nosso coração, né? Mas quando a gente reconhece, nós ficamos longe daqueles que acham que Cristo é uma pedrinha na esquina, que incomoda. E aí vem dizer, eu que posso te salvar, eu posso te matar. Eu vou dizer, olha, com todo respeito, você está fazendo errado aí, Pilatos. Tu não tem poder nenhum, o poder que tu está usando está errado. Agora, se tu vai me crucificar, o problema é teu. Porque Cristo não é uma pedrinha na esquina. Cristo é a rocha eterna. E nós já estamos na rocha eterna. Então nós estamos escutando sempre a voz do Espírito Santo que nos ensina quem é o Senhor. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver.
ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Aquele que tem, ele só, somente ele tem isso, o quê? A imortalidade. Nós somos almas imortais, mas não somos imortais porque queremos, porque ele tem a imortalidade, porque ele nos tirou dele mesmo e quer que seja assim. Ele habita na luz inacessível, é no céu acima dos céus, na região inacessível. Um lugar onde somente ele habita. Tudo está dentro de Deus porque tudo está dentro do poder de Deus, do domínio de Deus, mas Deus não é a natureza. Deus é pessoa, é o Senhor e habita também na região própria dele, fora de todas as coisas. É o único que é Senhor porque ele é o Senhor eternamente, porque ele cria todas as coisas de fora, as coisas saem dele, a existência. E até as almas ele não cria, mas gera, tira dele mesmo. Ele que é imortal, tira dele mesmo almas imortais. Por isso, ai da alma que nega ao Senhor Deus. Por quê? A palavra diz que terrível coisa, ou horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, versículo 31. Por que é horrenda coisa? Porque nós somos almas que não podem dizer eu vou fazer o que eu quiser e depois não dá nada. Vou virar pó. Vou descansar, né? Não. Tu é uma alma que foi tirada daquele que é imortal eternamente. A partir de agora, tu não morre mais. Aquele que tem, ele só a imortalidade, gerou as almas imortais. O único que habita na luz inacessível. Olha o poder. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. É verdade. Mas nós o veremos face a face. Por quê? Por isso que é importante lembrar que a palavra é sempre assim. De um lado fala de um jeito, do outro lado do outro, mas é para entender. Cristo diz que quem vê a mim, vê ao Pai. Nós veremos o Senhor Deus face a face através do Filho. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós sabemos que o Senhor Deus é nosso Pai, porque o Senhor Deus quis, Ele vem a nós e revela a si mesmo como Deus e Pai, primeiro do nosso Senhor Jesus Cristo e depois para nós. Agora, nós não podemos ver a Deus jamais, mas através do Filho, o Filho diz que o Pai é maior do que Ele, mas não é que o Pai seja maior do que Ele, porque Ele e o Pai são um. Então, ele diz isso por quê? Porque nós jamais veremos toda a amplitude, a dinâmica, todo o ser do Criador. Nós somos as criaturas. Ele é o Criador. Então, é neste sentido em que o texto diz que nenhum dos homens viu e nem pode ver. Ou seja, ver aqui significa olhar completamente o Criador. Ninguém jamais vai compreender. Compreender significa abraçar, né? Como se eu colocasse dentro da minha mente pequenina tudo o que Deus é. Não, e jamais o compreenderei completamente. É por isso que o Senhor nos faz filhos, nós somos filhos e viveremos eternamente com Ele a partir de agora. Então, Ele que vive eternamente nos fez eternos a partir de agora somente, ou seja, somos imortais e vivendo eternamente com Ele. Se não pisar na bola, né, como Satanás fez, então eternamente viveremos com o Senhor Deus. O Senhor Deus, que é tão poderoso, a quem ninguém pode ver sem ser consumido, ou seja, vê-lo completamente. Se um vem e diz assim, mostra-me a tua glória, pode pedir. Aí o Senhor vai fazer o quê? Mete a carinha numa pedra aí que eu... O que é isso, irmãos? Moisés conheceu o poder do Senhor e sabe que é o Senhor, mas nem Moisés pôde vê-lo face a face.
Ah, mas viu, mas e nós veremos também, não sei o que, a face de Moisés iluminada e não sei o que. Não. Viu, mas não viu completamente. Ninguém jamais pode ver a Deus sem ser consumido. Posso ver até onde Deus quer que nós vejamos. E é através do Filho Jesus que nós vemos a Deus exatamente como Ele quer que o vejamos. Então, irmãos, aqui na 1 Timóteo 6,16, aquele que tem Ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O Senhor é o Senhor porque vive eternamente e determina através do seu Filho Jesus que todas as coisas aconteçam. O poder absoluto é tão forte que se diz dele que habita numa luz que ninguém jamais vai poder dizer, eu vou lá, vou ver o que Deus está fazendo. Não. Ou seja, é o Deus vivo, com tanto poder que se ele aparecesse aqui, ia consumir toda a terra. É poder demais. Até o Sol, se chegasse perto da Terra, um solzinho, são milhões de sóis que tem no universo. Um sol, um desses sóis, se chegar perto da Terra, queima a Terra. Então o Senhor Deus envia o Filho Jesus, o Verbo de Deus, que é o Filho porque vive eternamente com Deus. Por isso não é um de seus filhos como nós, que somos imortais a partir de agora, eternos a partir de agora só. Cristo é o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, que é um com Deus, vive com ele eternamente e através dele todas as coisas são feitas. Então, se Deus vem, repito, e aparece aqui, tudo é consumido. Por isso que nenhum viu e nem jamais poderá ver a Deus. Mas através do Filho, uma árvore não pode sentir a presença de Deus sem ser consumida. Uma porta, um prédio, nada, ninguém. Mas na frente do Filho, tudo passa a existir. Por isso, tudo foi feito por Ele e para Ele, porque Cristo diz que o Pai é maior do que Ele, não porque o Pai é maior, mas porque Cristo vem na medida certa. Cristo é tão poderoso quanto o Pai que Ele é um com o Pai. Ele mesmo diz que é nosso Pai. Ele explicando para Filipe, vocês lembram o texto? Então Cristo ele vem como se fosse menor, como se fosse nada, ele chega a vir como servo, se deixa crucificar para que nós despertemos o amor que ele colocou dentro de nós. Muitos vão dizer, como muitos judeus, como é que um homem fraquinho que se deixou crucificar? Aí o segredo está aí, se deixou crucificar. É um Deus vivo tão poderoso que ele desce para alcançar os nossos corações, porque Deus é amor. E só vai habitar com Deus quem for amor também. Então, o Senhor Deus colocou em nossos espíritos o que é amor, mas muitos esfriaram, diz a palavra. Só que quando Cristo desce, sendo Deus, ele veio em forma de homem e de servo e de escravo, para que muitos se compadeçam dele. O que é isso, irmãos? É o Deus vivo que, pelo seu poder, o grande oleiro, ele fez as coisas através do Filho, tudo foi feito por ele e para ele, mas agora ele quer revelar a sua grandeza como sendo o Senhor. Mas o Senhor não é só no sentido de poder, não é uma fonte apenas, não é um sol. O Senhor é pessoa. E esta pessoa é amor. Então ele desce como servo para que nós que temos o Espírito dele, lembrem que nós fomos gerados pelo Senhor. Lá atrás, em Gênesis, o Senhor colocou as mãos no pó, soprou vida e colocou ali naquele sopro Espírito. Nós somos almas viventes com um Espírito. Muitas almas negam o seu próprio espírito, então não tem o corpo de espírito, não podem nem perceber a Deus mais.
Mas nós nos compadecemos desse Deus maravilhoso. Ou seja, sentimos compaixão daquele que é a compaixão. Sentimos amor por aquele que nos amou primeiro, porque Ele é amor. O Senhor Deus fez assim, muitos não entendem, para que o Espírito que está dentro de nós possa se sensibilizar, sintonizar, sincronizar, perceber, receber, sentir a presença do Deus vivo que é Espírito. O espírito de muitas almas está morto, por isso que vão para o lago de fogo. Está morto, não tem compaixão, não tem nada. Então, quando morrer, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai tirar o espírito que é dele, né? Por que Deus colocou espírito nas almas viventes? Para que nós possamos nos comunicar com Deus. E para que quando Deus fale, a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que minhas? Porque nós temos Espírito de Deus, que é o Espírito que deu do seu Espírito para seus filhos. O Pai das luzes, que é luz, que deu luz para os seus filhos. Então a palavra diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Porque quem é de Cristo tem a luz de Cristo. Como é que nós temos a luz de Cristo? Todos podem ter. Como é que só nós temos? Todos têm Espírito. A palavra diz que todos sabem que Deus existe, mas não querem nem falar com Deus para ver se Ele existe. Preferem, muitos, passarem anos de suas vidas atacando a Deus. Nós não. Nós, pelo Espírito, nós percebemos que há algo aí, nós percebemos, eu vou ver se esse Deus existe, mais ou menos assim, né, irmãos? Aí a gente se ajoelhou, declarou que Jesus é o Senhor e pronto. Aí, pelo Espírito que nós temos, nós passamos a nos comunicar com o Espírito. E como em Jeremias 33, versículo 3, o Espírito, que é o Senhor, responde. Revela coisas grandes e ocultas que não sabíamos. É isso que o Senhor Deus quer, que nós recebamos dele cada vez mais coisas grandes e ocultas. E é por isso que o Senhor nos fez preparados à sua imagem, conforme a sua semelhança, como se tivéssemos toda a eternidade dentro de nós, ou seja, estamos com uma alma tão preparada a ponto de caminhar com Deus vivo eternamente. E entendendo as coisas, passando por momentos difíceis, momentos de escuridão, de velhice, de loucura, de doença, seja o que for, até pela morte a gente passa, mas passa, né? Páscoa. Cristo é nossa Páscoa, porque Páscoa significa exatamente isso, irmãos, passar por cima da morte. A primeira Páscoa, vocês lembram? Lá em Êxodo, né? O anjo da morte ali, enviado pelo Senhor, ele passou pelas casas que tinham o sangue do Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Então, irmãos, nós já estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos chamados pelo Filho de Deus. O Senhor, que sabe tudo, já nos chamou, já nos escolheu, já nos justificou, já nos lavou no seu próprio sangue. E tudo o que está acontecendo a partir de agora e para todo sempre é que nós estamos apenas despertando, recebendo a revelação de Jesus Cristo. Amados irmãos, tenham mais paz sabendo disso. E então, novamente, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, e nós veremos, porque veremos no Filho, ao qual seja honra e poder para todos sempre, irmãos. Amém. Pensem nesta maravilhosa palavra, tenham mais paz, aproveitem para receber mais do Senhor, deixem que o Espírito revele as riquezas de cima, porque nós precisamos, irmãos, glórias a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.